Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. O capítulo como sempre está bem grande, mas como sempre sendo algo de uma história bem mais complexa. Bom, deixem um comentário e um like para me ajudar com o canal. Bom, vamos ao capítulo. Na cidade de Karakura, em uma loja de conveniências com 2 andares, mas com um design mais simples e com uma placa dizendo, Loja Urara. Dentro da loja, em uma área depois da área onde os produtos eram vendidos, em uma sala parecida com uma sala de estar de uma casa japonesa. Em um canto da sala, Shard estava repousando em futon vermelho. Ao lado do rapaz, Orihime estava sentada encostada na parede. Inoue estava olhando para o chat vendo um fluxo de energia, especialmente no braço dele. Então ele também despertou seu poder. Pela irregularidade, ele não vai conseguir ativá-lo quando quiser, provavelmente ele vai ter que treinar para isso. Mas dá para dizer que o poder dele é bem forte. Orihime acabou dobrando suas pernas e as conformando com os braços, ficando em posição fetal, onde ela encostou sua cabeça nos seus joelhos e ficou parada por alguns segundos até que ela soltou um pulso de energia do seu corpo que fez todo o ambiente ficar preto e branco. Assim que ela levantou sua cabeça, Orihime pôde ver que à sua frente estava uma pessoa. A pessoa era um garoto de estatura média, com um tamanho parecido com o da Inoue. Ele possuía um físico atlético, cabelos pretos chegando até a sua cintura e os olhos vermelhos. Ele estava usando uma camisa preta de mangas compridas, calças cinzas e tênis pretos, além de uma corrente de prata. Assim que a Orihime viu o garoto, que estava relativamente perto dela, a garota levantou com tudo sua perna, acertando um chute no queixo do garoto, fazendo ele cuspir um pouco de sangue. Garoto. Que recepção calorosa. O garoto acabou caindo no chão por conta do chute da Orihime, que estava olhando para ele com um olhar neutro. Orihime, não começa. Você nem tem corpo físico, Kira. É verdade, mas eu ainda consigo me machucar. Orihime. Mas como eu não puder ter bater antes, queria fazer agora. Kira. Qual foi? Eu sou você. Orihime. Eu sei. Eu só queria ter bater para eu pode, de certa forma, bater na minha antiga eu. Kira ficou com um olhar irritado para Orihime, que apenas deu uma risadinha de satisfação. Após alguns segundos, Kira soltou um longo suspiro, mas logo ficou com uma expressão mais calma. Kira. Bem, como você tá? Agora que você despertou, Orihime. Eu tô bem. Eu nunca pensei que um dia estaria nesse estado, mas não é como se eu fosse me sentir de alguma forma diferente. Quando você é um ser que já viveu várias vezes vidas diferentes, fica difícil ter uma reação muito diferente. Kira. Sim, mas vai saber, né? Você era uma pessoa tão diferente antes, que eu achei que seria mais difícil para você se acostumar com a sua nova vida ao ouvir aquele comentário. Orihime ficou como uma poker face em direção ao Kira, que apenas a olhava de volta, mas logo ele inclinou a cabeça, desviando de mais um chute da Orihime. Kira. Parece que você tá realmente bem com a sua nova vida. Orihime. Sim. Agora vaza daqui. Kira. Nossa, que grossa. Bem, eu já tô indo então, só vim ver se você tava bem, já que seu despertar foi meio diferente dos outros. Enquanto falava, Kira acabou se levantando, sendo seguido pelos olhos da Orihime. Kira. Se precisar de algo é só chamar, Orihime, certo? Eu tô no time que só vai usar os poderes dessa minha vida, Kira. Ok. Então agora são 2 a mais do que o time que usa nossos poderes da forma que querem. Bem, falou, Orihime vencer não morrer. Orihime. Pode deixar. Kira sorriu para Inoue e logo ele se virou para trás e começou a andar, sendo que em 3 passos, ele sumiu completamente e todo o ambiente voltou para sua cor original. Assim que o mundo voltou ao normal, Orihime pôde ouvir algo que chamou a atenção dela e ao olhar, ela pôde ver que Shard estava começando a acordar. Shard estava começando a soltar alguns murmúrios e se mexer, com isso aumentando um pouco até que ele acabou abrindo um dos seus olhos, vendo inicialmente o teto de local em que ele estava, mas logo ele viu algo que ele conhecia, Orihime, que havia ido até ele. Shard. Orihime. Orihime. Shard. Como você tá? Shard.
Minha cabeça dói um pouco, mas eu acho que estou bem com um pouco de esforço. Chad conseguiu se levantar, ficando sentado no futon. Orihime se sentou ao lado do seu colega e viu que a energia dele, a energia que estava no braço direito dele, estava começando a desaparecer. Parece que com ele acordado, a energia dele começou a se ajustar melhor. Estranho, ela deveria ter se ajustado enquanto ele estava dormindo. Provavelmente deve ser algo ligado ao poder dele, mas é melhor deixar isso quieto por hora. Chad, onde nós estamos? Orihime saiu dos seus pensamentos ao ouvir o questionamento do Chad, o que fez ela lembrar de que tinha que explicar algumas coisas para seu amigo. Orihime, é mesmo, você não sabe? Mas então, a gente tá em uma loja de conveniência, ela ficar em um lugar um pouco esquisito. Mas, o dono daqui foi o responsável por ter salvo você, Chad. Entendo. Mas, por que você está aqui também? Orihime, ele acabou aparecendo na escola quando eu fui atacada por um monstro, e como ele estava com você e parecia saber do que estava acontecendo. Chad, um monstro? Orihime, sim. Eu sei que é estranho isso, mas foi algo que aconteceu mesmo. Eu fui atacado por um monstro lá na escola. Eu acabei despertando um poder novo, e com ele que eu conseguir me salva e salva os outros da escola. Chad ficou surpreso com o comentário da Orihime, porém antes dele poder falar algo, Orihime estalou seus dedos e com isso, as presilhas de flores no cabelo dela começaram a brilhar, e logo elas viraram luzes e se juntaram à frente dela, formando os Shunshunrika, que aparentemente estavam desorientados, e começaram a cair até que eles voltaram a voar. Chad ficou em choque com o que ele estava vendo, mas logo ele acabou ficando com uma gota atrás da cabeça quando Tsubaki voou na direção da Orihime, acertando com uma voadora que a fez ter a cabeça jogada para trás. Orihime, aí, Tsubaki, sua idiota. Por que nos invocou se não estar em perigo? Orihime, nossa, para que isso? Eu tava só querendo testar uma coisa. Eu ainda não sei, invoca só um de vocês por vez. Orihime ficou esfregando sua cabeça, sentindo um pouco de dor. Tsubaki ficou alguns segundos olhando a Inoue até que ele foi até ela e pegou uma mecha de cabelo dela e começou a puxar. Orihime, aí meu cabelo. Tsubaki, sua maldita. Orihime começou a reclamar de dor enquanto tinha seu cabelo puxado por Tsubaki. Chad, por outro lado, estava confuso com o que ele estava vendo naquele momento, especialmente os Shunshunrika. Pessoinhas, a Orihime estava sendo atacada por pessoinhas. O que é que está acontecendo aqui? Enquanto a mente de Sado estava tendo assimila o que estava acontecendo, ele e Inoue acabaram ouvindo a porta do local se abrindo, fazendo ambos olharem para ela e verem Urara entrando na sala. Urara, poxa vida, eu não achei que você já estaria acordado, mas bom, isso facilita as coisas. Especialmente, porque vejo que você já estava conversando com ele sobre o assunto. Senhorita Inoue, Orihime. Sim, eu estava conversando com ele. Eu queria saber como ele despertou os poderes dele, mas acho que isso fica para depois. Quando antes nos explicar sobre como temos esses poderes melhor, ainda mais que eu tô sentindo que as coisas lá fora já estão ficando mais conturbadas. Chad estava confuso com a conversa ocorrendo à sua frente, especialmente com a Orihime e Tsubaki tendo parado de brigar assim que a Inoue começou a falar. Urara, eu entendo. Bom, acredito que o tópico levantado por você seja um bom caminho para começarmos. Senhor Chad, poderia contar o que houver para o despertar dos seus poderes, ou de uma forma melhor, o que ocorreu antes de você desmaiar? Quando Chad foi questionado, ele, após alguma hesitação, relatou como as coisas ocorreram com ele. Chad estava andando com alguns amigos dele, indo em um restaurante após um amigo ter feito uma audição para uma banda. Durante o caminho para o restaurante, Chad ouviu um som. O som que ele descreve foi como um rugido, mas não de algum animal que ele conhecesse. Após o som, alguns segundos depois, uma explosão acabou acontecendo. Chad explicou que a explosão foi causada por um ser que ele inicialmente não via, só conseguia ver uma parte do ar distorcida, com ele comparado ao efeito do alto calor no ar.
Após isso, Chad mencionou que a criatura parecia estar atrás dele e isso fez com que ele saísse correndo para atrair a atenção do monstro. Chad disse que correu por vários e vários metros, por alguns minutos, até chegar em um campo de futebol, onde ele encontrou como uma pessoa, a irmã mais nova de Ichigo, Karin Kurosaki. Chad explicou que Karin parecia conseguir ver o monstro, e com isso eles acabaram enfrentando o monstro. A luta, como descrita por Chad, foi intensa e complicada inicialmente por conta da diferença de força entre ele, Chad, e o monstro. Porém, quando Chad protegeu a Karin de um ataque do monstro, ele acabou desbloqueando seu poder, que se manifestou na forma do seu braço direito mudando de forma, e com ele, Chad poder derrotar o monstro com um golpe e daí, o Sado acabou desmaiando. Assim que Chad terminou seu relato, Orihime e Urahara ficaram alguns segundos pensando sobre o assunto até que eles raciocinaram tudo. Urahara: ok. E você, senhorita Inoue? Orihime: eu já fui atacada antes por um Olovo, e provavelmente por conta disso, que o Olovo foi atrás de mim. O monstro era um polvo que controlava os outros através de sementes. Ele tinha controlador os meus colegas e me atacou e isso fez eu despertar eles. Orihime apontou para seus Shunshunrika, que estavam sentados no corpo dela, com Tsubaki Shun no topo da cabeça da Inoue, com os outros atrás da cabeça dela e outros nos ombros dela. Urahara: entendo. Bom, acho que o melhor ponto de partida seria a causa do surgimento dos seus poderes, Orihime. Isso tem alguma coisa a ver com Ichigo, não é? Assim que Inoue fez seu questionamento, tanto Urahara quanto Chad olharam confusos para ela, mas com Urahara cobrindo seu rosto do nariz para baixo com um leque. Urahara: ora, me diga, por que achar que ele tem algo a ver com isso? Orihime: um tempo atrás, meu irmão mais velho, Sora, que faleceu há muito tempo, um dia acabou aparecendo em minha casa, mas não na forma de um espírito e sim na forma de um monstro. Ao que eu lembro, eu morri naquele dia, foi golpeada em meu coração, por ele me tornei um espírito. Foi nesse momento que Ichigo apareceu, ele estava usando uma roupa estranha e estava empunhando uma espada maior que o corpo dele. Eu não sei bem o que o Ichigo é, mas totalmente humano. Ele não é. Urahara ficou olhando para Orihime com um olhar analista, vendo nos olhos dela que ela estava falando a verdade, o que fez ele sorrir e fechar o leque. Urahara: bom, isso encurta as coisas em relação a você, senhorita Inoue. Bem, o que vocês dois enfrentaram hoje foram Olovos, almas penadas que não puderam fazer a travessia a tempo e como tal viraram monstros que usam máscaras brancas e possuem um buraco em seus corpos, normalmente no peito. Os Olovos são monstros que se alimentam de almas, sejam elas de vivos ou não, para eles não importa. Orihime: nós fomos atacados por conta dos nossos poderes, não é? Urahara: corretor. Ambos antes de despertarem seus poderes, possuíam uma forte energia espiritual e como tal eram como banquetes na visão dos Olovos. Ao ouvir aquilo, Orihime acabou fechando a cara enquanto se lembrava de Tatsuki. Então é melhor ficar de olho na Tatsuki, pela forma como ela lutou, a força espiritual dela é forte o bastante para ela conseguir ver a forma de mancha de calor dos Olovos e interagir fisicamente com eles. Isso pode ser um problema. Urahara notou que a mente de Inoue estava em outro lugar, mas isso acabou momentaneamente sendo colocado em segundo plano quando Chad chamou pelo lojista. Urahara: sim? Chad: e o que o Ichigo tem a ver com esses monstros? Urahara: seu amigo é um Shinigami substituto. Chad: Shinigami substituto? Urahara: exatamente. Há algum tempo, ele ganhou os poderes de um Shinigami comum. Ele é responsável por exterminar os Olovos e ajuda as almas penadas a fazerem a travessia para a Sociedade das Almas. A explicação de Urahara chocou Chad, que ficou com olhos arregalados com a explicação, com ele tendo uma dificuldade para assimilar tal informação. Por outro lado, Orihime estava encostada na parede olhando para o teto, não tendo uma reação clara sobre a informação dada a ela. Ok.
Eu já sabia disso por conta das minhas outras memórias, mas algo tá me deixando incomodada, algo nesse universo não tá igual aos outros, mas acho que isso é só coisa minha mesmo, ou eu acabei de me autorzicar e eu tô lascada. Orihime ficou como uma gota atrás da cabeça, pensando naquele momento, com ela ficando com a cabeça inclinada e coçando a nuca. A ação da Inoue chamou a atenção do Urahara, olhando intrigado para a garota. Interessante. Ela não parece estar surpresa com nada e sua mente parece estar bem à frente desse momento. Parecer que ela tem mais potencial do que eu esperava. Enquanto Urahara analisava aquela situação, em outro canto da cidade de Karakura estava ocorrendo uma outra situação. Em outra parte da cidade de Karakura, Ryu e Shida estava enfrentando alguns Olofs, cada um com uma aparência diferente, mas todos com máscaras brancas e buracos em algumas partes de seus corpos. Como Ryu era um Quincy, sua forma de luta era através da materialização de um arco de energia azul que ele usava para disparar flechas que ao acertarem os Olofs, os desintegrava. Apesar de Shida conseguir eliminar vários Olof com suas flechas, quando ele eliminou o último Olof na área, ele olhou para sua mão, a qual ele usou para atirar as flechas, ficando frustrado ao ver que sua mão estava com um leve sangramento. Que droga! Está ficando difícil de matá-los com apenas um golpe. Se continuar assim, rapidamente, Ryu saiu dos seus devaneios e se virou para trás, puxando a corda do seu arco de energia e formando 3 flechas de energias que logo foram disparadas contra um Olof humanoide com um corpo de macaco e a cabeça parecendo um crânio de louva-a-Deus. Assim que as flechas acertaram um monstro, na cabeça e peito, buracos se formaram no corpo dele e logo ele desapareceu em pleno ar. Isso é estranho. A isca que eu usei não deveria atrair tantos Olofs assim. Parece que alguma coisa está atraindo ainda mais Olofs. Se as coisas continuarem dessa forma, eu não vou conseguir continuar a lutar com a mesma eficiência. Ryu ficou sério com aquele pensamento, vendo como mais alguns Olofs estavam indo atrás dele, fazendo ele por um segundo pensar em um Shinigami desconhecido, o que resultou nele rangendo os dentes e apertando seu punho sangrando. Não. Porque eu estou reclamando, ainda consigo fazê-lo. Não posso perder. Eu não. Rapidamente, Ryu girou e saltou para cima, desviando de uma investida vinda de um Olof com um corpo semelhante ao de um morcego. Enquanto estava no ar, Ryu pegou a corda do seu arco e disparou uma flecha de luz que acertou o ombro do Olof, fazendo com que ele ficasse com uma das asas danificadas e caísse no chão. Eu não cometi um erro, não é? Sensei, Ryu disparou mais 2 flechas que acertaram a máscara do Olof, rachando e fazendo o Olof se desintegrar. Rapidamente, Ryu se virou para o lado e puxou a corda do seu arco, gerando 4 flechas. Antes que o Shida disparasse suas flechas, ele por um breve momento, ele se lembrou de um senhor de idade com os cabelos brancos com uma barba branca curta, com óculos retangulares e com roupas brancas. Ao ter aquela lembrança, Ryu disparou as flechas atingindo os Olofs. Rapidamente do céu, um Olof de corpo humanoide roxo com pelo branco no torso e nos pulsos, arrancou na direção do seu alvo. Entretanto, parte do seu rosto foi cortado quando o Ichigo, em sua forma Shinigami, passou pelo Olof. Ichigo, certo. Com esse, os Olofs perto da minha casa e dos lugares onde a Karen foi vista já acabaram. Eu vou até a escola para ter certeza que não há Olof por lá. Ari. Seria tão mais fácil se eu tivesse com o celular da Rukia, porque o conta demorando tanto. Além disso, eu tenho que achar logo o Shida e o fazer arrumar toda essa bagunça. Enquanto em meio aos seus pensamentos, Ichigo havia colocado sua espada na bainha e saltou para cima de uma casa de onde ele deu início a uma corrida em direção a Karakura High. Enquanto ele estava em direção ao seu objetivo, Ichigo acabou rapidamente tendo uma visão onde o Ryu questionava se o Ichigo iria conseguir achar ele, repetindo isso várias vezes. Por conta da sua própria imaginação, Ichigo acabou ficando com uma veia ressaltada no testa e pescoço, aumentando sua irritação. Ichigo, me esperar Ishida. Pode ter certeza que eu vou te achar e LH dá um belo soco na cara. Ichigo começou a correr mais rápido, até que ele girou para trás, sacando sua espada e desferindo um ataque diagonal para cima.
Assim que um Olovo, com uma estatura bem grande com um corpo formado por 4 formas circulares com escadas nos círculos no segundo e terceira, com 2 braços do primeiro até o terceiro círculo, enquanto o último círculo possui 6 pés. O buraco estava no primeiro círculo e sua cabeça era um crânio com um formato semelhante a um porco. Desferiu um ataque. Ele acertou o chão quando seu alvo desviou saltando para trás. Addon número 4, Luz Branca. Rapidamente, Rukia, ao se posicionar novamente, levantou sua mão com o dedo indicador e médio levantados, onde ela disparou uma rajada de energia que acertou um braço do Olovo, mas só causando um leve machucado no braço do Olovo. Porém, o monstro girou o segundo círculo do seu corpo e atacou com um dos seus braços, mas acertando o solo novamente quando Rukia desviava do ataque, caindo agachada e olhando frustrada para o Olovo. Não consigo derrubá-lo com o Addon. Não é nem um pouco efetivo. Este Olovo não é nada. Já enfrentei piores do que ele. Rukia rapidamente saltou em direção à parede ao seu lado, desviando de mais um ataque do Olovo. Ao tocar na parede, Rukia saltou mais uma vez. Atacou com seu Addon número 4, mas assim como na primeira vez, o ataque não funcionou, causando mais um ferimento leve. Rukia caiu atrás do Olovo, mas assim que ela tocou o solo, o Olovo virou os 2 círculos superiores do seu corpo, junto à cabeça, e atacou Rukia, que ficou em choque com a velocidade do ataque. Rukia, porra! Quando Rukia estava para ser atacada, antes que o ataque pudesse aceitá-la, alguém surgiu atrás dela avançando em direção ao Olovo. Assim que a pessoa estava perto do Olovo, ele desferiu um chute no rosto do Olovo, acertando com tanta força que lançou o monstro para trás. Rukia ficou em choque com o que ela havia visto, mas logo ela reparou em quem fora o responsável por realizar o ataque ao Olovo. Caindo na frente de Rukia, estava Ichigo, este que estava usando seu uniforme escolar da Karakura High. Rukia. Ishi. Antes que Rukia pudesse terminar sua fala, Ichigo rapidamente virou na direção dela e arrancou na direção dela, agarrando ela e esfregando seu rosto na barriga da Rukia. Ichigo, mana. Senti sua falta. Rukia, Kon. É você, Kon, não é? Ao perceber quem era que estava à sua frente, um espírito artificial que ficava no corpo do Ichigo enquanto ele fazia seu trabalho de Shinigami, ela levantou a cabeça dele um pouco, com certo esforço, ao puxar os cabelos do corpo, e em seguida ela colocou um dos pés no queixo dele e segurou os pulsos dele, empurrando ele para trás, virando a cabeça dele. Rukia, espera. Para você estar aqui com o corpo do Ichigo, significa que o Ichigo foi mesmo para a forma de Shinigami, Kon. E ser chutado desse jeito é tão nostálgico. Melhor do que nunca. Naquele momento, Kon chamou a atenção de Rukia ao parar de falar de forma repentina e demonstrar estar se lembrando de alguma coisa. Kon. Por falar nisso, tenho a sensação de que o Ichigo me pediu para pedir algo. Rukia. O que? Kon. O que era mesmo? É algo que ele disse para trazer de volta. Saber. Acho que eu acabo lembrando se você me soltar. Ao ouvir o comentário de Kon, Rukia puxou os pulsos dele para baixo enquanto o empurrava para trás com seu pé, fazendo com que Kon ficasse curvado para trás, causando uma dor muito aguda por conta da posição forçada em que estava sendo colocado. Rukia. É? Nesse caso, mostrarei um jeito de fazê-lo lembrar sem que o soltar. Kon. Tá quebrado, tá quebrando. Vai mesmo fazer isso? Esse é o corpo do Ichigo. Está quebrando. Eu tô começando a parecer com a marca da Nike. Enquanto Kon estava sentindo seu corpo doendo e seus ossos quase se quebrando, ele notou algo atrás da Rukia, que estava concentrada em quase dobra-o com até seus ossos quebrados. Kon. Mana, atrás de você. Atrás de você. Rukia ficou curiosa com o comentário do Kon, parando um pouco de pressionar o corpo do seu colega com seu pé. Por conta da sua pequena distração, ela finalmente notou que havia alguém atrás dela, sentindo uma energia espiritual desconhecida vindo atrás dela junto ao som de alguém parando atrás dela. Que bom, de alguma forma este lugar está salvo e tranquilo. Rukia se ajeitou e olhou cautelosa para quem está atrás dela, enquanto Kon levou alguns segundos até reconhecer totalmente quem era a pessoa em si.
Com que, o que você está fazendo? Foi você mesmo quem usou aquela isca que atraía todos esses olvos. Foi você que começou essa luta, colocando toda a cidade em risco, Rukia. Entendo. Então isso é trabalho seu, afinal de contas, perto de Kong e Rukia, estava à frente deles Ryu Ishida, que olhava para os dois como uma expressão mais cansada e um pouco surpreso. Ryu, prazer em conhecê-la, é o que acho que deveria dizer. Esta é a primeira vez que falo com você reservadamente. Kushiki Rukia-kun ficou confuso com a palavra reservadamente, enquanto Rukia levantou-se ao sentir uma mudança na energia espiritual de Ryu, ficando desconfiada. Ryu, você aí, que entrou no corpo do Kurosaki, o que você disse é correto. Esta luta foi o que comecei. Entretanto, não permitirei que uma pessoa sequer morra nesta cidade. Mesmo que o Kurosaki Shigo morra, eu protegerei as pessoas desta cidade com a minha vida. Com ele, com o Shinigami observando, continuarei a proteger todos dos olvos. Se eu não puder fazer isso, essa luta não terá sentido. O tom de voz de Ryu, que estava muito sério e muito firme, fez com que a Rukia ficasse com uma gota em seu rosto de preocupação, especialmente sentindo que a energia espiritual dele estava se tornando mais perspectiva. Rukia, você, o que é você afinal? Antes dela poder terminar, o Olof chutado pelo Kon levantou-se, com um machucado leve em seu rosto, soltando um leve rugido contido e com sua energia espiritual se tornando mais intensa, violenta e com uma forte aura que puxou a atenção de todos para ele. Rapidamente, Ryu levantou seus braços, formando seu arco de energia e puxando a corda para formar sua flecha, com ele tendo que canalizar mais energia naquela flecha. Assim que ele estava para atirar sua flecha, a cabeça dele foi partida ao meio indo da cabeça até o chão, chocando a todos que viram o Olof evaporando e relevando alguém atrás do monstro. Ao mesmo tempo na loja Urahara, Kizuki havia terminado de falar sobre os Olofs e Shikigamis, junto a alguns outros detalhes sobre o mundo deles, o que fez com que Chad pedisse um momento por conta de toda a informação ter sido demais para ele que ainda não havia processado tudo. Urahara, o que foi? Não consegue acreditar. Orihime, de uma visão realista, é difícil simplesmente ouvirmos tudo isso e aceitamos como se fosse a verdade absoluta. Até essa manhã, éramos adolescentes normais, então ainda é algo que não se dá para digerir fácil. Urahara, você diz isso, mas não parece tão surpresa quanto seu colega Urahara. Cobriu seu rosto com seu leque enquanto falava, olhando de forma curiosa para Orihime, esperando a resposta dela. Inoue por sua vez ficou como uma gota atrás da cabeça, percebendo que Uraraka estava testando ela. Orihime, bem, eu não sei como é para o chat, já que esse é o primeiro contato dele com essas coisas, mas eu já entrei mesmo sem querer muito tempo antes. Urahara, se refere ao seu irmão. Orihime, não posso simplesmente negar que vi meu irmão na forma de um monstro, de um Olof, e que por pouco eu não tive minha alma devorada. Se não fosse pelo Ishigo ter chegando na hora para me ajudar, bom, eu já não estaria tendo essa conversa. A resposta de Orihime a princípio pareceu convencer Urahara, mas a forma como ele continuou a olhar para Inoue fez com que ela desviasse o olhar nervosa com um clima tenso entre ela e o Urahara. Mas que merda, porque tinha que ser ele a primeira pessoa que eu conheço depois de acordar. De todo mundo que tem nesse universo, logo o cara que desconfia até da própria sombra. Após mais alguns segundos em silêncio, Urahara fechou o leque e juntou as mãos atrás das costas, assim chamando a atenção de Orihime de volta para ele. Urahara, bom, de qualquer maneira, é bom que você já está tão acostumada. Acredito que com sua ajuda, o Sr. Chat conseguirá entender todo o contexto onde vocês estão inseridos atualmente. Orihime, sim. Dependendo do que o Chad decidir fazer, poder ter certeza que eu vou ajudar ele. Urahara, ótimo. Bem, vocês já sabem disso, mas Ishigo Kurosaki é um Shinigami substituto. Apesar disso, ele certamente tem uma força espiritual descomunal para um Shinigami. Porém, sua arte de lidar com esse poder é ridícula.
Além disso, sem que perceba, seu poder se espalha facilmente. Ao ouvir aquelas palavras, Orihime, que até então estava em pé, acabou se sentando, enquanto olhava para Urahara, sabendo qual o rumo da conversa naquele momento. Por conta da mudança súbita de Orihime, Urahara acabou esboçando um sorriso. Urahara, essa energia espiritual espalhada é tão fugaz que pode afetar qualquer tipo de espírito, e foi isso que aconteceu com vocês dois, Orihime. Ou seja, está dizendo que nossos poderes despertaram por conta da energia espalhada do Ichigo. Urahara, sim. Por favor, lembrem. Em seus passados, quão frequente era? Vocês devem ter encontrado a forma Shinigami de Ichigo. Claro, isso é mais para o Sr. Chat, já que a senhorita Inoue não precisa de tal coisa. Ao ouvir aquele comentário sarcástico, Orihime sentiu como se uma seta tivesse acertado sua cabeça, fazendo incliná-la, deixando seus Chunchunrika confusos. Chat, o que exatamente isso tem a ver com nossos poderes? Urahara, bom, o poder ao qual vocês nasceram, ao entrarem em contato com Kurosaki Shigo. Ele foi empurrado das profundezas das suas almas. Em outras palavras, esses poderes são seus poderes naturais. Chat, entramos em contato com o Ichigo e nossos poderes foram empurrados para fora? Urahara, sim. Orihime, honestamente, isso é um pouco confuso ainda. Eu não entendi totalmente como isso funcionou exatamente, Urahara. Tudo bem se você não entender. Suas transformações não são um tipo de doença que as pessoas nascem. Simplesmente, uma chave foi dada a vocês de uma porta que estava atrás de vocês. Ao dizer aquelas palavras, Urahara deu uma olhada diretamente nos Chunchunrika de Orihime, antes de continuar, o que deixou a Inoue com um leve desconforto. Urahara, se for abertas, também vocês decidem se vão entrar ou permanece admirando. Aquelas palavras fizeram com que Chad ficasse pensativo. Em sua mente, ele estava revivendo o que havia acontecido com ele, Karin, que o levou a usar seus poderes. Por outro lado, Orihime desviou lentamente seu olhar de Urahara, que a encarava com um sorriso um tanto jocoso. Antes que Urahara pudesse continuar a conversar, a porta do cômodo foi aberta por Tessai, trazendo todos os olhares em sua direção. Urahara, o colono, começou a convergência. Urahara, entendo. As preparações. Tessai, completas. Urahara, certo. Vamos, então. Urahara se virou e foi em direção à porta, seguindo Tessai, que havia ido na frente do lojista. Orihime, e a gente? Urahara, vocês vêm juntos. Quando Inoue iria responder, ela olhou para Sado, vendo ainda incerto, o que fez ela hesitar. Com a hesitação de Inoue, Urahara se virou e continuou a andar. Urahara, deixarei vocês observarem. Quero que vejam por conta própria. Quando Urahara saiu do cômodo, Orihime soltou um suspiro enquanto via o Kizuki saindo da loja. Urahara, o mundo que estão prestes a conhecer e os inimigos contra os quais devem lutar.